Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa preparação para o 44º Exame de Ordem da OAB. Eu sou Daniela, sou professora aqui na Oscar Cursos e hoje nós vamos tratar, na nossa revisão final, de algumas leis penais especiais que são importantes para a sua prova. Então, sem mais delongas, pincelando aqui um pouquinho dessa legislação especial criminal, nós vamos começar com a LEP, a Lei de Execução Penal. E o que vocês precisam saber para a sua prova da OAB sobre execução penal? Pessoal, os temas mais recorrentes na FGV sobre execução penal dizem respeito ao livramento condicional e à progressão de regime. Livramento condicional, pessoal, é a saída do condenado, condicionado ali a algumas condições, para que ele deixe o estabelecimento prisional e possa viver em sociedade. Essa medida é importante para a sua ressocialização e para que ele retome a convivência ali paulatina, Então, quais são os requisitos do livramento condicional? O livramento condicional possui tantos requisitos objetivos que dizem respeito ao lapso temporal de cumprimento da pena, quanto requisitos subjetivos que dizem respeito ao comportamento desse condenado no estabelecimento prisional, certo? Então, quando será concedido o livramento condicional? Quando o condenado tiver cumprido 1/3 de pena, se ele não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, isso é, um primário, por exemplo, condenado primário pelo crime de roubo, nunca cometeu um crime antes. Então, quais são os requisitos, pessoal, para o livramento condicional? O livramento condicional será destinado, ocorrerá depois do cumprimento de 1/3 da pena, ou seja, 33%, pelo condenado que não é reincidente em crime doloso, ou seja, ele é primário e cometeu o crime doloso pela primeira vez. No caso do condenado reincidente por crime doloso, ele deverá cumprir mais de metade da pena, ou seja, meia pena, 50% aí da pena. Existem alguns requisitos para que esse condenado tenha, tanto no caso de 1/3 quanto metade, direito a esse livramento condicional. E a lei traz justamente o bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses e o bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído, e a aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho. A reparação do dano, salvo efetiva possibilidade de fazê-lo, certo? Então, esses são os requisitos. Agora, eu gostaria que vocês se atentassem a um ponto muito importante, pessoal. No caso de progressão por crimes hediondos ou crimes equiparados ao hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, no famoso TTT, há necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para o condenado primário. No caso, contudo, pessoal, do condenado que é reincidente de crimes hediondos, caso o condenado seja reincidente específico em delitos dessa natureza, o livramento condicional ficará vedado, ou seja, ele não terá mais direito a esse livramento condicional. Para que o condenado por crime doloso tenha direito a livramento condicional quando o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa, há necessidade também de constatação de condições pessoais desse condenado que façam presumir que ele não voltará a delinquir, ou seja, ele não pode demonstrar um comportamento violento ao longo da execução da pena ali no estabelecimento prisional, justamente porque isso pode ali gerar uma presunção de que ele ainda é uma pessoa violenta e que ele pode voltar a delinquir. É muito importante, pessoal, que vocês gravem o conteúdo da súmula 441 do STJ.
A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Ou seja, o cometimento de falta grave durante a execução da pena não gerará ali uma interrupção para a obtenção desse benefício do livramento condicional, nem para a comutação de pena e indulto, mas conforme a súmula 534 do STJ, interromperá o prazo para obtenção de progressão de regime, que é justamente o que nós falaremos agora. Pessoal, a progressão de regime diz respeito ao caminho ali do condenado para que ele retorne à sociedade e se ressocialize. Vamos lembrar que o nosso direito penal traz como funções da pena a prevenção e a reparação, de modo que uma delas é a ressocialização do condenado para que este retorne no seu convívio à sociedade. Então, a progressão de regime diz respeito aos requisitos previstos para essa lei para que o condenado que esteja em regime fechado passe para o semiaberto e do semiaberto para o aberto e para aquele que está em regime semiaberto passe para o regime aberto. É importante lembrar também, pessoal, que não existe progressão per saltum, ou seja, não é possível que um apenado passe do regime fechado automaticamente para o regime aberto, justamente porque um dos princípios que regem a execução penal brasileira é a progressão, ou seja, a liberação paulatina do apenado na sociedade. E a lei traz algumas porcentagens de progressão de regime que vocês precisam decorar para a prova de vocês. Eu vou listá-las aqui, mas depois eu preciso que vocês abram a lei de execução penal e confiram esse conteúdo, porque ele é muito importante e ele vai aparecer na sua prova, ok? Então, o condenado fará jus à progressão após o cumprimento de 16% da pena, se ele for primário e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele fará jus à progressão de pena em 20% se ele for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então percebam, 16, primário sem violência e grave ameaça, 20, reincidente sem violência ou grave ameaça. Se o condenado tiver cometido um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, algo mais grave aos olhos da justiça penal, ele poderá progredir se cumpridas 1/4 da pena, 25% da pena, certo? Se ele for primário. Já se ele for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele poderá progredir na porcentagem de 30%, ok? Atentem-se a essa porcentagem, 40% de cumprimento da pena para progredir no caso de primário que cometeu o crime hediondo ou equiparado, tá bom? E no caso de crime hediondo com resultado morte ou equiparado, a progressão será de 50%, vedado o livramento condicional. Ou seja, toda vez que a sua questão da FGV trouxer uma hipótese de crime hediondo ou equiparado, ou até mesmo crime com resultado morte, o livramento condicional será vedado, ok? Gravem essa informação. A porcentagem também será de 50% no caso de condenado por exercer comando individual ou coletivo de ORCRIM, organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então prestem atenção. É qualquer organização criminosa que está sujeita a 50% pela lei? Não. Deve haver comando individual ou coletivo de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado, ok? E também a porcentagem de 50% vai ser aplicada para o condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada.
Pessoal, vamos nos atentar agora para uma novidade legislativa de 2024 que vai aparecer na sua prova. Como vocês devem saber, o pacote antifeminicídio tornou o crime de feminicídio um tipo penal autônomo, né? E trouxe também mudanças na nossa lei de execução penal. Assim, toda vez que o apenado foi condenado pela prática de feminicídio, a sua progressão será em 55% da pena. Vejam, 55% da pena. Vedado o livramento condicional, ainda que ele seja primário, ok? Pessoal, por fim, nós temos a porcentagem de 60% para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e 70% para o reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Lembrem-se então que toda vez que nós falarmos em resultado morte, o livramento condicional será vedado. Agora façam um asterisco, diminuam a velocidade do vídeo, pausem o vídeo e escrevam atenção. Quando nós falarmos em mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, nós temos uma progressão diferenciada, que é uma progressão de 1/8. Mas a lei traz alguns requisitos para essa progressão, ok? Então, no caso da progressão para a mãe com filho, gestante ou responsável por pessoa com deficiência, a progressão será de 1/8, desde que essa mãe não cometa o crime com violência ou grave ameaça e cumpra os demais requisitos da legislação. É importante que vocês abram a LEP e verifiquem esses artigos, porque aqui o nosso tempo é curto. Nós só poderemos dar algumas pinceladas aqui, mas é importante que vocês acompanhem tudo que nós estamos passando aqui nessas aulas com a legislação, porque ela vai garantir alguns pontinhos na sua prova. Pessoal, é importante dizer também que a remissão da pena, ela pode se dar pelo trabalho, pelo estudo ou pela leitura, certo? E a remissão ocorre em um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar do apenado, dividido em no máximo 3 dias, ou 3 dias de trabalho que abaterão um dia de pena. E esses dias poderão ser revogados em até 1/3 caso o condenado cometa falta grave. Pessoal, nós vamos então agora passar para uma próxima legislação penal especial, justamente para aproveitar o máximo do seu tempo e tentar aqui abarcar questões que podem cair na sua prova. Sem mais delongas, nós passaremos para a lei de drogas, ok? Vamos começar lembrando que droga é substância que causa dependência psíquica ou ilícita e que está listada na portaria 34498 do Ministério da Saúde, certo? Então, o conceito de droga, como vocês já estudaram no direito penal, é um conceito chamado de norma penal em branco, isto é, que depende de uma complementação, no caso a portaria 344, para que haja a tipicidade da conduta. O crime de tráfico, pessoal, é o crime previsto no artigo 33 e incisos 1, 2, 3 e 4 que trazem as suas equiparações. Eu não vou perder tempo aqui lendo o crime de tráfico, mas basicamente é a conduta de importar, transportar, ter ali matéria-prima para drogas, maquinários, enfim. Todas essas condutas bem abrangentes englobam o tráfico de drogas. E o que é importante que você saiba sobre isso? É um crime hediondo, certo? Ou seja, equiparado hediondo, que se submete à lei dos crimes hediondos. Então vamos lá, pessoal, agora para o nosso próximo tema dessa aula, que é a lei de drogas. E nós vamos iniciar essa lei tratando dos pontos principais que podem aparecer na sua prova. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que droga é um conceito chamado de norma penal em branco, ou seja,
o crime de tráfico de drogas exige a complementação da Portaria 34498 do Ministério da Saúde, que traz uma lista das substâncias que são consideradas como drogas, certo? Então, para que alguém responda pelo crime de tráfico de drogas ou de posse de drogas para consumo pessoal, é necessário que a substância seja considerada ilícita na portaria, certo? E o que é tráfico de drogas, pessoal? O artigo 33 da lei traz as condutas de tráfico de drogas. Eu vou rapidamente tratar delas aqui com vocês, mas basicamente é a conduta de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, expor à venda, ter em depósito, transportar, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Também é equiparada a conduta de tráfico de drogas às condutas de importar, trazer consigo matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, a prática de semear, cultivar ou colher matéria-prima ou plantas que possam gerar as drogas, ou a utilização de locais ou de bens que tenha propriedade, posse e administração para o tráfico de drogas, a venda de maquinário para a produção de drogas, enfim. Todos esses tipos penais equiparados ao tráfico de drogas, juntamente com o tráfico de drogas, são considerados hediondos, ok? Equiparados a hediondos. E uma ressalva muito importante: um crime que sempre vem na sua prova e que a FGV gosta de tratar como pegadinha é o crime de associação para o tráfico. Associação para o tráfico está previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, que diz: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e artigo 34 dessa lei. Atenção, pessoal, a mera conduta de associação para o tráfico em si não é hedionda, apenas o crime de tráfico de drogas, certo? Então, se na sua prova vier uma questão, Caio e Tício se associaram para vender drogas e perguntar, esse crime é hediondo? A sua resposta será que não, ok? Então vamos agora, pessoal, falar um pouquinho do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é uma figura que também não é considerada hedionda pela Lei de Drogas e que visa a punir de maneira menos gravosa o traficante de pequena quantidade de drogas, que é primário, que não é o grande traficante, ou seja, aquele que está na cadeia delituosa, vendendo pouca quantidade, que muitas vezes gera condenação e superlotação indevida, né, nos presídios. Então, o tráfico privilegiado consiste na conduta do agente que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica habitualmente a atividades criminosas e não integra organizações criminosas. Nesses casos, o réu terá direito a uma redução de pena de 1/6 a 2/3, ok? Então, essa figura de tráfico privilegiado traz benefícios ao pequeno traficante, aquele que usa da traficância de forma primária para sobreviver. Então, quais são os requisitos, pessoal, do tráfico privilegiado? A primariedade do agente, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organizações criminosas. Isso gera a aplicação imediata do redutor de 1/6 a 2/3 pelo juiz na terceira fase de dosimetria da pena, ok? E aí nós temos uma novidade de uma súmula muito importante, que é a súmula vinculante 59, recentemente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e que vai cair na sua prova, que diz o seguinte: é impositiva a fixação do regime aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, e ausente vetores negativos na primeira fase da dosimetria, isto é, circunstâncias judiciais negativas, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Então, prestem atenção. O Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante, isto é, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, editou uma lei que impõe, no caso, o regime aberto e a substituição de pena para o pequeno traficante que comete o tráfico privilegiado. Isso é uma medida de política criminal muito importante, destinada à redução da população carcerária nos presídios, ok? E agora, passando para o próximo tema, rapidinho, nós vamos falar do crime de posse para consumo pessoal. A posse para consumo pessoal se diferencia do tráfico de drogas nas suas circunstâncias práticas. Quando o agente adquire, guarda, traz consigo ou possui drogas sem autorização para consumo pessoal, ele não estará sujeito a uma pena privativa de liberdade. Prestem atenção a isso. Ele estará sujeito ao que nós chamamos de despenalização. Ele está sujeito à advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento de programa a curso educativo. Isso porque a nossa legislação de drogas entende que a posse para consumo pessoal, em que pese seja um crime, deve ser tratada no meio mais curativo, terapêutico. O consumo de drogas é um problema de saúde pública, de modo que não há finalidade de encarceramento para esse tipo de crime, para a pessoa que consome essas drogas. E é importante que, nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento da atipicidade da posse para consumo pessoal de maconha, cannabis sativa, até 40 gramas ou até 6 plantas fêmea. Ou seja, existe hoje, de acordo com a nossa jurisprudência, uma presunção de que a posse para consumo pessoal de maconha, não é considerado crime. Ou seja, possuir maconha para consumo pessoal é fato atípico. Quais são os requisitos para verificar se essa maconha é para consumo pessoal ou para fins de tráfico? Bom, é óbvio que o caso concreto deve ser observado, o Supremo Tribunal Federal fez essa ressalva no seu entendimento, mas existe uma presunção de que o agente portar até 40 gramas ou 6 plantas fêmea, que são as plantas que possuem o princípio ativo da maconha, que é o tetracanabidiol, sejam para consumo próprio. Como vocês já podem ouvir, existem diversas aberturas hoje na Justiça Penal de concessão de HCs para a utilização dos canabidioides para tratamentos de algumas doenças. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal visa a paulatinamente permitir que as pessoas tenham essas plantas para fazer o uso desses óleos sem que sofram um constrangimento ilegal de responder a um processo penal. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro bloco de legislação penal especial. Eu agradeço muito a presença de todos. Nós vamos no próximo bloco tratar de mais 2 leis aqui importantes para a sua prova e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!